Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da APB, Associação Portuguesa de Bancos, no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Chega sobre o processo do cartel da banca. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Professor Vítor Bento, Presidente da APB, e à Sra. Doutora Ana Mocho, Secretária-Geral Adjunta. Muito bem, começamos então pelo Grupo Parlamentar requerente. Então, se calhar, iniciamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Só o Partido Socialista. Muito bem. Então, Sr. Deputado... Srs. Deputados, é só o... Sr. Presidente, posso? Quem foi que apresentei em primeiro lugar? Sr. Professor, peço desculpa, estou aqui um lápis. Foi. O vosso primeiro fez Nós apresentamos parcelamento. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Presidente, eu não sei qual é a decisão que vão tomar, mas, no entanto, acho que é de bom tom o facto de ter sido proposto, e, aliás, o requerimento que deu origem a ouvir os oito bancos, a entidade da concorrência, Banco de Portugal e a APB, nós fomos os únicos que mantivemos sempre a mesma coerência em relação a esta matéria, que era ouvir só a APB. E, ouvindo só a APB, foi sempre o nosso desígnio. A partir dali, em função do Partido Socialista querer ouvir só 3 bancos, é que nós dissemos, então, propomos ouvir todos. Mas a APB sempre propusemos, desde o início, ouvir, e esse requerimento também foi aprovado de início. Portanto, não tem, acho que isso não faz sentido estarmos agora só por o Partido Socialista. Antes de mais, peço desculpa ao Sr. Professor Vítor Bento por este problema procedimental. Sr. Deputado, é só para informar o seguinte, portanto, o requerimento do Grupo Parlamentar do PS deu entrada, portanto, no dia 5 de 9 de 2025, ok? Foi desagregado e teve como resultado aprovado, 5 de 9 de 2025. E o requerimento apresentado pelo Partido Chega deu entrada no dia 12 de 9 de 2025. Portanto, como só pode haver esse privilégio para o Grupo Parlamentar, será o Grupo Parlamentar que deu entrada primeiro com o requerimento. Sr. Deputado Carneiro. Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimentar os senhores deputados e os mais presentes. Eu acho que é pouco curial que estejamos a discutir isto neste momento, quando devíamos estar a começar a audição. Mas, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, e só estão 3 grupos presentes, nós não nos importamos que os 2 partidos que apresentaram esses requerimentos façam primeiro e fazemos nós depois, tendo, se o Partido Socialista concordar, a resposta imediata na primeira ronda para ultrapassarmos esta questão e podermos começar a audição. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é de bom tom mesmo, porque os 2 requerimentos estão apresentados, estão aprovados e, portanto, acho que não faz sentido ser só um partido a apresentá-lo e merecer a resposta imediata do Sr. Presidente da APB. E, portanto, nessa perspectiva, agradecemos a anuência do Partido Social Democrata e acho que o incidente está resolvido, se não recorro da sua decisão para o plenário e, portanto, Sr. Presidente, eu não terminei. Desculpa. E, portanto, se for o caso, recorremos da sua decisão para o plenário e, portanto, já temos a anuência do PSD. Acho que não é necessário isso. Muito obrigado. Não haverá necessidade, porque há aqui anuência. Portanto, se há anuência, começa ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista com resposta individualizada, passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega com resposta individualizada e depois haverá o Grupo Parlamentar do PSD que terá também resposta individualizada. Portanto, não haverá qualquer questão para recorrer para plenário, Sr. Deputado. Então, vamos começar desde já com a audição, pedindo mais uma vez, enfim, desculpa ao Sr. Professor Vítor Bento por este incómodo. Sr. Deputado Miguel Costa Mas, dispõe de 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos na pessoa do Dr. Vítor Bento e da Dra. Ana Mocho. Nós estamos aqui porque se passou um caso muito grave no nosso país, reiteradamente condenado pelos tribunais, que apenas devido a uma interpretação de última hora, que anteriores instâncias não concordaram,
que o Tribunal da Justiça da União Europeia não considerou, permitiu que um conjunto de bancos pudessem não pagar as multas, as penalizações que a Justiça decidiu atribuir a essas entidades por as infrações que cometeram. Nós tivemos a oportunidade de convocar estas audições, não para nos substituir aos tribunais, nós não somos um tribunal, mas porque achávamos que era necessário, e essa necessidade era reforçada pela situação da eventual prescrição, mas que era necessário que os bancos, os reguladores e Vossas Excelências, enquanto associação representativa do setor, pudessem vir aqui à Assembleia falar-nos do que aconteceu, explicar-nos porquê que aconteceu, porquê que se permitiu que estas entidades que deveriam concorrer uns contra os outros para permitir que os consumidores pudessem beneficiar das melhores condições de acesso aos serviços financeiros, tivessem partilhado informações no sentido de poderem ter uma melhor oferta comercial e poderem ter maiores ganhos. E que, na sequência disso, nos pudessem dizer de como se arrependeram, de como fizeram mal e de como agora vão fazer melhor. Ao longo das últimas semanas temos ouvido muitos bancos, muitos dos vossos associados. E quero-lhe dizer que para um caso que recebeu o nome de cartel da banca, as respostas foram estranhamente cartelizadas. Porque não há nenhum banco que seja capaz de admitir que errou. E portanto eu espero que Vossas Excelências tenham a capacidade de quem tem um bocadinho mais de distanciamento das próprias instituições, de ver que isto foi muito mau, foi muito lesivo para a reputação dos bancos, até junto dos vossos clientes e junto da população portuguesa. Os portugueses pagaram muito para que os bancos pudessem ter estabilidade financeira. E em relação a este caso, os administradores bancários tiveram a audácia de virem aqui, do alto de algum tipo de moralidade, com o peito cheio, dizer que afinal não lesaram clientes nenhuns. Pasme-se com uma ideia de que, de repente, os bancos não terem que fazer os estudos de mercado, não terem que despender tempo a procurar essa informação, não terem que recorrer à informação agregada do Banco de Portugal, terem informação desagregada, por via de partilhas que de outra forma não aconteceriam, mas que foram fora daquilo que seria o seu dia normal para conversarem uns com os outros, para dizer, como dizia num certo e-mail de uma certa bancária para outro colega, só para ti. Esta informação é especial. Esta informação partilhamos com o intuito de vos dar uma vantagem. E é esta vantagem sobre a informação de preços passados que definiu os preços futuros e que ativamente lesou os consumidores. Essa é a conclusão claríssima das audições que temos feito aqui. E, portanto, da sua parte, Dr. Vítor Bento, aquilo que nós esperamos é que seja capaz de fazer aquilo que os seus associados não foram capazes. Até porque a história das nossas interações aqui na Assembleia não é famosa. Eu recordo como há 5 anos, Vossa Excelência nos veio aqui dizer que se nós limitássemos as comissões bancárias no MBWay, dali a pouco tempo o MBWay deixaria de existir. E quem sairia prejudicado foram os consumidores. 5 anos depois o MBWay está aí, os consumidores pagam poucas ou nenhumas comissões pela sua utilização e as intenções legislativas desta Assembleia acabaram por se verificar que tiveram mérito nas suas intenções. E porventura é isso também uma das melhores contributos que podemos fazer para a discussão pública. Não só a persuasão moral, que falhou no caso do Banco Espírito Santo, um caso que pessoalmente conhece muito bem, uma persuasão moral que é necessária mais do que nunca, numa altura em que as comissões bancárias crescem no seu peso nos resultados dos bancos, em que os bancos enriquecem à custa das famílias portuguesas, em que a guerra no Médio Oriente prevê aumentar as taxas de juros e mais uma vez penalizar os orçamentos familiares. Aquilo que nós precisamos é de um conjunto de bancos que compreendam que a sua responsabilidade social não é pedir agradecimentos por estarem a lucrar, não é pedirem agradecimentos por estarem a pagar impostos, não é pedirem agradecimentos por estarem a fazer créditos às empresas e às famílias. É pôr a mão na consciência. É perceberem que esta partilha de informações foi real, foi lesiva para os consumidores e que agora vão fazer diferente.
E é poderem nos dizer que a partir desse lugar de humildade democrática, percebem que não pagando as multas, que agora dirão aqui aquilo que nos devem dizer. Aquilo que devem ser as correções que devem ser feitas na lei, não para que no futuro paguem multas, porque nós já tivemos a capacidade de corrigir isso e nunca mais os poderosos vão passar impunes. Mas para concluir, Sr. Presidente, que nos possam dizer como é que nós podemos alterar as leis para que este tipo de práticas anticoncorrenciais não voltem a acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Professor Vítor Bento. O Sr. Professor dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Muito obrigado pelas questões. Primeiro, enfim, devo começar por dizer que este tipo de temas não são tratados no seio da APB. A APB não discute não fala sequer sobre práticas comerciais por parte dos bancos, sobre aquilo que os bancos fazem, portanto, isto não é matéria que seja tratado no seio da APB. E, portanto, tudo aquilo que eu sei é de informação pública. Eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada, só sei aquilo que é de informação pública. E daquilo que eu vejo e leio, vou procurar cingir-me exclusivamente a factos. Isto é, vou tentar evitar emitir quaisquer opiniões ou pronunciar-me sobre as opiniões de terceiros e referir apenas os factos que são conhecidos e estão subscritos como factos. O primeiro é que estamos a discutir casos que se passaram há cerca de 20 anos num contexto político, económico, cultural e regulatório que não tem nada a ver com o contexto atual. Segundo, por essa razão, tanto algumas afirmações que têm sido feitas no debate público não correspondem exatamente ao estado jurídico do processo. É verdade que foram aplicadas coimas em sede administrativa, mas essas sanções não chegaram a tornar-se definitivas ou execuíveis porque não foram validadas por uma decisão judicial com trânsito em julgado. Como sabe, as sanções administrativas só prevalecem... Enfim, devo dizer que eu procuro respeitar aquilo que é o enquadramento do Estado de Direito, porque acho enfim, que todos os senhores deputados valorizam o Estado de Direito, a importância do Estado de Direito para a organização da sociedade política e, portanto, o que eu estou a procurar dizer é enquadrado naquilo que são os princípios fundamentais do Estado de Direito, em particular do que estabelece a Constituição. E, portanto, como estava a dizer, as sanções administrativas só prevalecem se não forem recorridas ou se, sendo, não forem revogadas pelos tribunais de recurso. Não chegou a haver decisão do último Tribunal de Recurso, o Tribunal da Relação de Lisboa. Portanto, não houve decisão final, não houve trânsito em julgado. Do mesmo modo, não existe uma decisão judicial transitada em julgado que fixe definitivamente os factos e a responsabilidade de controle nacional. O que significa que, de acordo com o artigo 32 da Constituição, que os acusados devem ser presumidos inocentes. Eu recordo que o artigo 32 da Constituição o que diz é que todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, o que não ocorreu. O Tribunal de Justiça da União Europeia, também, contrariamente ao que tem sido dito, não apreciou prova, não estabeleceu factos e não decidiu o litígio nacional. O Tribunal da União Europeia pronunciou-se apenas sobre a interpretação do direito da União Europeia no contexto factual descrito pelo Tribunal Nacional no pedido de reenvio prejudicial e deixou muito claro no seu acórdão que não compete ao Tribunal de Justiça, mas sim ao órgão jurisdicional nacional, estabelecer os factos que deram origem ao litígio no processo principal. O Tribunal de Justiça não verifica a exatidão do quadro factual por esse órgão apresentado por esse órgão judicial, isto é, o Tribunal não validou aquilo que o Tribunal lhe apresentou, porque não tinha que o fazer, nem se pronuncia sobre o mérito das alegações de algumas das partes que contestam a pertinência da hipótese factual, e sublinho o termo hipótese, da hipótese factual descrita pelo órgão jurisdicional de envio no seu pedido. A interpretação que o Tribunal de Justiça é chamado a dar a uma disposição do direito da União no contexto factual descrito pelo órgão jurisdicional de reenvio não implica a presunção de que essa hipótese seja efetivamente a que está em causa no processo principal. Portanto, não corresponde aos factos que o Tribunal da União Europeia se tenha pronunciado sobre os factos ou tenha emitido qualquer juízo sobre os factos. Emitiu um juízo de direito sobre a forma como lhe foram apresentados determinados casos, mas salvaguardando sempre que não validava
digamos, essa apresentação como sendo a base factual. Não foi demonstrado, nem sequer invocado, que tivesse havido qualquer prejuízo para os clientes bancários. O processo acabou por prescrever-se em conclusão porque a acusação e os tribunais não conseguiram concluí-lo no prazo que a lei lhes concede para o efeito. Reitero, não foram as coimas que prescreveram, porque estas nunca foram definitivamente confirmadas ao abrigo do direito aplicável, foi o próprio processo que prescreveu. A prescrição não é um privilégio da defesa, é um mecanismo de equilíbrio do Estado de Direito destinado a proteger os cidadãos contra o exercício ilimitado do poder sancionatório do Estado. Quando alguém é acusado, mas a acusação não é definitivamente julgada dentro de um prazo considerado razoável pela sociedade e por isso mesmo consagrado na lei, essa pendência acusatória gera um ónus reputacional significativo. Esse ónus, ainda que não constitua uma pena formal, produz efeitos concretos e gravosos para os visados. O ordenamento jurídico português não admite penas ilimitadas no tempo e, portanto, a própria ideia de justiça pressupõe limites temporais no poder sancionatório e, portanto, a prescrição existe precisamente para evitar o desequilíbrio daí decorrente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. A Sra. Deputada Patrícia Almeida dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da APB, Dr. Vítor Bento, Dra. Ana Mocho, estamos hoje aqui a discutir aquele que se afigura sendo um dos casos mais graves de distorção da concorrência no setor financeiro português, o chamado cartel da banca, sancionado pela Autoridade da Concorrência e envolvendo a troca sistemática de informação sensível entre bancos durante mais de uma década e os factos remontam a 2002, 2013. Portanto, não estamos a falar de 20 anos, estamos a falar de cerca de 16 anos e, portanto, está na hora, de facto, de falarmos sobre eles e de esclarecer sobre eles, isto porque as multas que foram fixadas na primeira instância ascendem os 225 milhões de euros que não chegaram a ser pagas nem executadas por causa da prescrição. Portanto, não temos aqui a absolvição dos bancos em última instância, o que temos sim é a prescrição dos montantes e daí não ter havido uma condenação final. Nós já ouvimos várias instituições bancárias individualmente, ouviremos também, teremos a oportunidade de ouvir a Autoridade para a Concorrência, mas hoje ouvimos a entidade que alegadamente representa o setor bancário e não deixa de ser curioso, e eu fiquei absolutamente pasmada quando ouvi agora dizer que no seio da APB não se fala de práticas comerciais, ou seja, se a entidade que representa os bancos não fala sobre estas práticas, não deixa de ser curioso e é necessário perceber então do que é que falam. Estamos a falar de práticas que foram aqui admitidas pelos envolvidos, admitiram que houve, de facto, troca de informação, existem trocas de e-mails a confirmar esta troca de informação, mas depois os bancos não associam ou não admitem que estamos a tratar de um cartel organizado dentro da banca para que fossem concertados spreads, volumes de crédito, dados comerciais, etc. Mas antes de avançarmos, eu gostava de perguntar à APB se considera que representa mesmo o setor. A APB representa o setor bancário. O Chega apresentou um requerimento inicial para ouvirmos enquanto representante dos bancos. As restantes forças políticas e com a anuência do Chega também consideraram que devíamos de ouvir os bancos e agora queremos ouvir a ABP para perceber se a ABP é cúmplice ou não deste cartel da banca que estamos agora aqui a esclarecer. Onde é que a APB estava quando isto acontecia? Porque o facto de não discutirem no seu seio práticas comerciais não significa que não tivessem conhecimento das mesmas e que, por exemplo, que as denunciassem ao Banco de Portugal ou até à própria Autoridade para a Concorrência. Por isso, a minha questão, se representam mesmo o setor da banca e se perante situações como estas estão disponíveis para as denunciar a quem de direito. A APB designa-se como uma associação representativa. Se visitarmos o site da APB, vimos que com frequência tem fóruns de trabalho, grupos técnicos, encontros regulares e deixava já uma pergunta. Podem garantir
que nenhum dos mecanismos formais ou informais da APB foi utilizado para facilitar, legitimar ou tolerar a troca de informação sensível entre bancos e que medidas de compliance existem dentro da associação para prevenir comportamentos anticoncorrenciais, porque não discutir práticas comerciais não significa que não tenham a responsabilidade de prevenir estas práticas concorrenciais. Se o setor falhou, a estrutura representativa não pode simplesmente dizer que não sabia, porque se não sabia, também não representa os bancos. Durante anos, os consumidores portugueses pagaram spreads elevados, comissões crescentes e enfrentaram um mercado altamente concentrado. Considera ou não a APB que existiu um problema de cultura concorrencial no setor bancário português ou se entende que se tratam apenas de casos isolados e de trocas de e-mails informais e que a Autoridade para a Concorrência não tem razão para estas sanções? Dr. Vítor Bento, no mercado livre a concorrência não é apenas um detalhe técnico e ela existe como garantia de preços justos e proteção de todos os consumidores. Quando os bancos trocam informação estratégica, deixam claramente de estar a concorrer e quando deixam de estar a concorrer é muito fácil de perceber que quem paga são sempre os clientes. Hoje, nesta audição, a APB tem uma oportunidade, ou assume que houve uma falha estrutural e propõe reformas claras, ou limitar-se a defender formalismos, enquanto a credibilidade do setor continua a deteriorar-se, e é isso que temos visto. Queria só deixar uma nota final para memória futura e para que todos estejamos conscientes daquilo que se está a passar, que é os factos da conduta anticoncorrencial foram reconhecidos judicialmente pelos tribunais judiciais nacionais e pelo Tribunal Judicial da União Europeia. Há reconhecimento que os bancos trocaram informações sensíveis de forma concertada e violaram as regras da concorrência. Não houve, foi uma condenação definitiva. E, portanto, os processos prescreveram. Fica a nota final, os bancos não pagaram as multas devidas e contabilizadas em 225 milhões de euros. Obrigado. E, no fim, os únicos prejudicados foram, claro, os consumidores e as empresas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Professor Vítor Bento para responder. Sr. Professor, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra. Sra. Deputada, muito obrigado. Em primeiro lugar, começo por esclarecer que a APB, de facto, não fala de questões comerciais, não discute questões comerciais, precisamente por causa do direito à concorrência. Isto é o direito à concorrência que inibe a APB, e, no fundo, o conjunto dos seus associados em conjunto, de poderem discutir práticas desta natureza, e essa é também uma das razões porque eu não tenho acesso à informação privilegiada, eu só conheço aquilo que é informação pública, porque não posso ter acesso à informação privilegiada. Portanto, é o direito decorre não apenas de uma questão de opção, o que seria também natural, mas decorre da própria imposição do direito. Também, insisto, eu sei que, enfim, que a palavra cartel se tornou muito popular nos comentários, mas não, a definição jurídica de cartel não corresponde ao entendimento mediático que tem sido dado e nunca o processo se refere em parte nenhuma, nem refere, nem é validado em lado nenhum, a existência de qualquer cartel. E, portanto, não foi utilizado nenhum mecanismo da APB para os factos que são relatados no processo, não são, nem tinha que ser, e a APB tem um código, como pode ver no seu site, tem um código de conduta e tem princípios orientadores em matéria de direito à concorrência para serem observados no seio do funcionamento da associação. Sobre a questão de spreads elevados ou spreads menos elevados, mais uma vez, portanto, eu tento cingir-me apenas a factos e, portanto, eu só me posso pronunciar sobre factos conhecidos. E sobre a questão se os preços praticados foram altos, foram elevados, o meu vício de economista, digamos, o meu defeito profissional de economista levou-me a ir procurar informação pública que houvesse, enfim, sobre a qual pudesse haver, digamos, algum elemento de comparação. E fui ao site, às estatísticas do Banco Central Europeu e fui ver as estatísticas sobre as taxas de juros do crédito à habitação nos vários países europeus e, nomeadamente, comparando o que foi a taxa de juros do crédito à habitação, no período de 2012 a 2013, o que foi a taxa de juros no crédito à habitação praticada em Portugal e a taxa de juros no crédito à habitação da média da zona euro. O resultado é o que está neste gráfico.
E, portanto, a linha azul é a linha portuguesa, a linha laranja é a média da zona euro. E em baixo, as linhas amarelas, é a média anual do diferencial de taxas de juros, a média anual negativa no caso português, a média anual desde o início. Portanto, acabou ao fim deste período todo, a média anual a portuguesa tem um valor negativo de 0,3%. Portanto, isto é a única informação objetiva que eu tenho e que posso ter, e que são dados públicos e, portanto, como tal, podem ser comparados. Também, mais uma vez, peço desculpa, senhora deputada, por a contradizer, mas não é verdade que o Tribunal de Justiça tenha reconhecido aquilo que foi, qualquer coisa relacionada com o processo. O Tribunal de Justiça apenas se pronunciou sobre uma situação descrita pela juíza que fez o reenvio prejudicial que se diz, que fez o reenvio, mas o Tribunal recusou-se, não declarou claramente que não se pronunciava sobre o processo, não confirmava factos que fossem apresentados, portanto, não teve qualquer decisão sobre o conteúdo do processo, pronunciou-se apenas em termos de direito, que a situação expressa pelas palavras da senhora juíza configurava violação por objeto, salvo erro. Portanto, e reitero também o que disse há pouco, nós estamos a discutir casos que se passaram num contexto que não tem rigorosamente nada a ver com o atual, quer do ponto de vista político e económico, quer do ponto de vista cultural, como ontem aqui foi explicado pelo Dr. Miguel Maia, quer o próprio contexto regulatório. Tudo isso hoje não tem rigorosamente nada a ver com o que se passou nessa altura e, portanto, não há extrapolações que possam ser feitas dessas situações para a situação do presente. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Carlos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Vítor Bento, e começando por agradecer a sua presença. E desde já fazer aqui um ponto primário, essencial, diria. A postura do PSD tem sido, ao longo destas audições, evitar aquele que é o teatro e o sensacionalismo e tentarmos estar aqui de forma séria, com perguntas sérias, de forma exigente e institucional. E, naturalmente, respeitando o Estado de Direito, sim, mas Estado de Direito esse e Constituição, que também nos dão poderes a nós para escrutinar. Naturalmente, não somos o Poder Judicial, nem ambicionamos sê-lo, isso é muito importante, mas temos este poder de escrutinar aquilo que é a ação também dos bancos, e é a razão pela qual aqui estamos. E, nesse sentido, também dizer que nos distanciamos do conceito de cartelização, e acho que isso é relevante também. E dizer, tendo em conta também aqueles que são os nossos poderes, nomeadamente o Legislativo, que estamos aqui disponíveis para eventuais alterações à lei que sejam necessárias no futuro, nomeadamente para trabalhar nelas, para que este tipo de situações não se voltem a repetir. Depois dizer também que é relevante, como já foi dito aqui, que não existe condenação, mas acho que também é relevante dizer que não existe absolvição. Portanto, aquilo que existe é uma prescrição do processo e, nesse sentido, eu questionava-lhe já se considera que houve ou não houve atos ilícitos, nomeadamente tendo em conta aquilo que a Autoridade da Concorrência acusou. Naquele que é o nosso ponto de vista, faltam esclarecimentos. Existiram depois 43 recursos, em que apenas 5 foram desfavoráveis à Autoridade da Concorrência. Mas eu acho que é relativamente claro, ou pelo menos para nós é relativamente claro, que esta troca de informação terá diminuído o risco e diminuindo a concorrência. Eu questiono-lhe se concorda. Estamos a falar de informações sobre produção, informações sobre spread, entre outras. É certo que, em boa parte dos casos, estamos a falar de informações que foram pedidas à sexta-feira para serem aplicadas à segunda, ou talvez com uma semana de antecedência, mas, contudo, a nós parece-nos relevante. Poderemos estar aqui no domínio legal, no domínio da moral, no domínio da ética. É importante percebermos aquela que é a opinião da APB relativamente a isto. E questiono também, aqui de uma forma mais direta, como é que pode assegurar que isto não volte a acontecer. O professor disse aqui que só se podia pronunciar relativamente a questões que são públicas, as decisões dos tribunais são públicas, e inclusive o senhor professor, em outubro de 2024, afirmou que não há risco de repetição de práticas anticoncorrenciais na banca, que estas são relativas a um passado distante, que não há qualquer risco de se repetirem, que nada tem a ver com o presente,
e que este cenário não é repetível. E eu questionava como é que tem tanta certeza que este cenário não é repetível, o que é que se alterou na última década. E também afirma, e eu diria eu, de forma categórica, ou melhor, afirmo eu que o Sr. Professor disse isto de forma categórica, que não houve danos para os clientes, houve, pois, uma acusação de concertação por objeto e não por resultado. E eu questiono de forma muito clara se o resultado foi avaliado. Porque não poderemos dizer que não houve consequência no domínio do resultado se o resultado não tiver sido avaliado, porque, pelo menos, a nós parece-nos que apenas aquele gráfico que nos apresentou aqui, que desde já 1/10 pode apresentar milhões, pode concluir em milhões de diferença, e esse gráfico, naturalmente, também não tem avaliado aquilo que é o contexto nacional português, que pode fazer ou não variar em determinados momentos com a média europeia. Portanto, parece-me bastante relevante esta situação. Depois questionar se tem conhecimento, se a Autoridade da Concorrência fez ou não fez, nos anos recentes, algum tipo de inspeções, e quem diz a Autoridade da Concorrência diz o Banco de Portugal ou a CMVM. Para nós, Partido Social Democrata, é muito claro que a banca é fundamental para a economia portuguesa, seja para aquela que é a ação dos privados, mas também das empresas, mas cabe à banca e cabe também à associação que o Sr. Professor representa, responsabilidade, para além de legal, naturalmente, também responsabilidade social. E, nesse sentido, nós estaremos certamente atentos àquilo que se tem passado ao longo deste período. E eu gostava só, de forma muito telegráfica, dar aqui alguns exemplos de comunicações que foram feitas, nomeadamente em que se diz: vou ver se ainda consigo hoje as novas grelhas, mas já percebi que o spread máximo é de 1,9. Ou questões como o mínimo que o Banco X vai oferecer é de 1,5, mas vão ter um promocional de 0,9 daqui a uma semana. Ou, ainda, realmente também preciso de informação vossa, grelhas de spreads e bonificações. Por último, gostaria de saber se é possível da vossa parte dar-me o valor total de produção em habitação relativa a 2010. Dou em troca, claro, entre aspas, no e-mail, e a agradecer. Ou outra, por exemplo, está previsto o nível excepcional de spread. Damos o valor por troca. E a nós parece-nos que este tipo de informação é bastante relevante e preocupante, e termino só até com aquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Vatos já disse, ou algo similar. O Banco X vai subir amanhã, peço que não divulgue. Portanto, eu termino questionando se acha isto aceitável. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Professor Vítor Bento para responder. Sr. Professor, dos 25 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado. Enfim, eu volto a reiterar que estes temas todos têm que ser enquadrados no âmbito daquilo que são os princípios fundamentais do Estado de Direito e, portanto, independentemente das opiniões que nós possamos ter sobre justiça, mais justiça ou menos justiça, sobre qualquer outra forma de julgamento, os princípios do Estado de Direito têm que ser aplicados. Os princípios do Estado de Direito são criados para proteger a sociedade e para proteger os cidadãos. E, portanto, no que diz respeito a condenações, aquilo que conta é o que transita em julgado. E, enfim, o Sr. Deputado saberá certamente muito bem por que razão é que isso é assim. Tem havido muitas decisões tomadas em primeira instância, seja em sede administrativa, seja em sede jurisdicional, muitas decisões que são tomadas em primeira instância e depois são revertidas pelos tribunais superiores e, obviamente, nós não passamos a dizer que foi a primeira decisão, apesar de ter sido decidida por um juiz, que foi a primeira decisão que prevalece. O que nós dizemos é que prevalece a decisão que foi tomada em último lugar pelo Tribunal Superior, porque esse é o princípio do Estado de Direito. E aqui, neste caso, não houve, de facto, nenhuma condenação transitada em julgado. Eu percebo o que disse, e obviamente o que disse é também factualmente verdade, não houve condenação, mas também não houve absolvição, isto é, não houve decisão por mérito. Se quiser, e se me permitem aqui um pequeno à parte, se quiser poderemos estar numa situação semelhante ao gato do Schrödinger, portanto que não temos possibilidade de saber qual seria a decisão final que seria por mérito. Não temos possibilidade de abrir a caixa e, portanto, cada um pode acreditar naquela que seja a solução que mais se adequa, digamos, à sua interpretação. Portanto, e como tal, eu não sei se houve atos ilícitos ou não, porque nada foi provado definitivamente e, portanto, eu tenho que me cingir apenas aos factos, não posso interferir nos factos.
o Sr. Deputado falou também no número de recursos que foram favoráveis ou não desfavoráveis, também, tanto quanto eu julgo saber, e aqui, portanto, esta afirmação é sujeita à confirmação factual, só 3 desses recursos é que tiveram efeito suspensivo sobre o processo e desses 3 recursos um foi decidido a favor do recorrente e 2 foram decididos desfavoravelmente. Mas apenas esses 3 tiveram efeito suspensivo no processo, portanto, os outros não tiveram efeito suspensivo no processo. Se afetou o mercado ou não afetou o mercado, Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe consigo mostrar que isso são dados objetivos e como objetivos são verificáveis. Portanto, consta deste gráfico, as taxas praticadas em Portugal foram inferiores à média da zona euro, o que é estranho para a invocação da existência de rendas económicas. Portanto, se houvesse, elas teriam manifestadas aqui. E relativamente à quantificação, o Sr. Deputado também falou na quantificação, quanto é que isto representava em milhões. Por exemplo, o que lhe posso dizer é que, aplicando os diferenciais apenas ao primeiro ano do contrato, a soma deste período todo representa uma poupança de 450 milhões de euros para os consumidores. O cenário não é repetível. Não, Sr. Deputado, como eu também referi e como o Dr. Miguel Maia ontem aqui explicou de uma forma também muito clara, o contexto, inclusivamente cultural, quer o contexto regulatório, mas o próprio contexto cultural hoje não tem rigorosamente nada a ver com isso, a ver com o que era o contexto daquela altura, portanto não há nenhuma extrapolação que possa ser feita daquele tempo para o tempo atual, quer do ponto de vista da regulação, do ponto de vista da supervisão, do ponto de vista das mudanças de governance que, entretanto, ocorreram pelos próprios bancos, quer do próprio entendimento, da própria educação, da própria literacia, no que se refere a estas matérias, de facto, não há hoje nenhuma comparabilidade e é com base na inexistência dessa comparabilidade, enfim, que eu me sustento para fazer a afirmação que o Sr. Deputado teve a gentileza de citar. Portanto, eu estou muito mais preocupado hoje, até porque isso tem a ver com a minha atividade, com aquilo que é o desempenho da banca atual, e a banca atual é dos setores mais regulados da economia e de mais supervisionados da economia. Os mecanismos de controle, supervisão e escrutínio são incomparavelmente muito mais exigentes do que eram há 15 ou 20 anos. Os bancos têm investido de uma forma consistente no reforço das suas práticas de governação, transparência e controle interno, não apenas por imperativo regulatório, mas por própria convicção institucional, mais uma vez, como os representantes dos bancos aqui têm referido. O setor está empenhado, no fundo, em apoiar o país a superar os seus desafios estruturais, no crescimento económico, na competitividade internacional, na transição digital, na transição energética e, portanto, esta é que é, digamos, a grande preocupação dos bancos e a sua preocupação social manifestou-se muito claramente, quer quando foi a Covid, onde o Estado estava inibido de dar apoio por força do nível de endividamento e os bancos tiveram um papel muito ativo em suavizar o impacto social que essa crise teve e como está, mais uma vez, a fazer agora nesta situação do temporal e como também fez quando foi da crise inflacionária. Só uma questão sobre se o cenário não é repetido. A responsabilidade é individual, isto é, não há responsabilidade coletiva, nem há banca. Existem bancos individuais e cada banco individual é responsável pelo seu próprio comportamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então passar à segunda ronda. Dou início então com a Sra. Deputada Patrícia Almeida. A Sra. Deputada dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Vítor Bento, o Dr. Vítor Bento diz que o contexto atual não tem nada a ver com o contexto na altura, mas a verdade é que, primeiro, o que estamos a fazer, ou que este Parlamento e os deputados estão a fazer, é esclarecer os factos relativos àquele período concreto. Mas não nos podemos esquecer que o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão confirmou em setembro de 2024, portanto, recentemente, que os factos apurados pela Autoridade da Concorrência eram verdadeiros, que houve, de facto, combinação entre os bancos e que os bancos haviam violado as regras da concorrência. Portanto, o que nós estamos a fazer é a fiscalizar uma confirmação
por parte do Tribunal da Concorrência, da Relação e da Supervisão. Outra questão que é importante também deixar aqui dita é que o Tribunal de Justiça da União Europeia não se limitou a pronunciar-se sobre o processo. Disse que, efetivamente, e respondeu que sim àquilo que lhe foi perguntado, confirmava que para aquele tribunal tinham existido trocas regulares de informações comercialmente sensíveis entre concorrentes e que configuravam uma infração grave. O que é que acontece? Em 2024, quando estes dois tribunais se pronunciam, o Tribunal da Relação de Lisboa vem dizer que as coimas ou as multas colocadas pela Autoridade da Concorrência já não podia haver sobre elas uma decisão do Tribunal, uma vez que o processo tinha prescrito. Portanto, não estamos tão fora do contexto, não estamos a falar de algo que não diga respeito à atualidade, estamos sim a esclarecer a lesão de clientes e de empresas perante este processo. E por isso gostava de perguntar ao Dr. Vítor Bento, mais uma vez, se concorda ou não com as práticas relatadas neste processo e que medidas concretas a ABP já implementou ou vai implementar para garantir, enquanto representação do setor, que processos semelhantes a estes não voltarão a acontecer. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Dr. Vítor Bento, eu não sei quem é que o aconselhou a, depois de repetidas condenações em diversas instâncias judiciais e na sede da Autoridade da Concorrência, vir aqui alegar presunção de inocência era uma boa ideia. Eu não sei sinceramente quem é que o aconselhou, mas olha, devo-lhe dizer que foi mesmo um péssimo serviço que faz, não só a si, como à sua associação, aos seus associados e, digo mais, à República. Porque aquilo que aconteceu faz a todos nós corar de vergonha que pessoas que tenham sido condenadas, tenham sido condenadas, não paguem aquilo que eram as coimas que são devidas pelos atos anticoncorrenciais que se verificaram e que foram dados por provados em diversas instâncias. E vi falar ao Tribunal da Justiça da União Europeia, que não apreciou os factos, mas que teve a capacidade de dizer que sim, corroborava a abordagem jurídica da Autoridade da Concorrência, é de facto muito revelador de querer mostrar umas coisas, mas não mostrar outras. Olha, eu gostei muito da sua analogia do gato de Schrödinger. O senhor e os seus associados podem de facto ser uma espécie de gato de Schrödinger, mas são um gato de Schrödinger muito malandro. Nós não sabemos se está na caixa ou não sabemos, mas a petinga que está lá foi comida. E de facto eu acho muito interessante aquele gráfico que nos mostrou, as duas linhas da taxa de juro. Mas não nos mostrou o spread, mostrou-nos a taxa de juro. É a taxa final, exatamente. A taxa final tem o Euribor mais o spread. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que em Portugal a taxa de juro é muitas vezes mais variável do que em outros países. E, portanto, o que seria esperado era que a taxa em Portugal tivesse um diferencial muito maior do que esse que nos apresentou face à Europa. Porque nós temos mais taxas de juros variáveis do que tem o resto da Europa. E se nós não temos esse diferencial maior face à Europa, por algum motivo foi. E nós nunca saberemos se foi devido às práticas anticoncorrenciais que foram praticadas. Mas a obscenidade dos e-mails já foram lidos aqui em várias audições. E a incredulidade que nós todos temos perante a vossa capacidade de alegar presunção de inocência, perante as repetidas condenações e dizer que não fizeram nada de errado e que não prejudicou os consumidores, sinceramente, vou-lhe dizer, demonstra que não aprenderam nada. E isso para nós nos deve deixar mais alertas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Vítor Bento, falou do contexto cultural e eu questionava se, quando fala em contexto cultural, estamos então no domínio da moral e se na década à qual nós nos estamos a referir, se havia culturalmente a promoção deste tipo de comportamentos. Porque se o contexto, perceber se esse é que é o contexto cultural que refere. Relativamente aos factos, os factos são claros e objetivos e são públicos. E nesse sentido, eu questiono relativamente aos factos se o Sr. Professor, enquanto responsável pela APB, se lamenta os factos ocorridos. Porque parece-me que, estando isto tudo no domínio do público, gostávamos de ouvir da sua parte se lamenta os factos ocorridos e se considera se eles são
boas práticas ou más práticas. Já não lhe peço para considerar se são lícitos ou ilícitos. Pergunto se são boas práticas ou más práticas. Uma das testemunhas importantes neste processo, um ex-funcionário de uma instituição bancária, disse que os volumes de produção desagregada e o nível de detalhe que nunca era divulgado nem sequer pela APB, nem pelo Banco de Portugal. E, nesse sentido, eu questiono se a APB divulga ou divulgava, de alguma forma, volumes de produção do crédito da banca e caso divulgue, se esses volumes eram divulgados de forma agregada ou desagregada, banco a banco ou não, e questionar também se a APB não representa todas as instituições que comercializavam crédito em Portugal na altura e que estão aqui a ser analisadas por nós. E questionar também toda esta troca de informações, se a APB não considera que isto era relevante para a tomada de decisões comerciais e se estas informações não afetavam as decisões comerciais e, nesse sentido, depois afetar aquilo que é o resultado. E volto a dizer, como disse há pouco, parece-me que a informação que nos prestou e esse gráfico é manifestamente insuficiente para avaliar se houve ou não houve dano para os portugueses e para as empresas portuguesas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Passamos ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor Vítor Bento. De facto, nós ouvi com alguma estupefacção a sua intervenção. Sei que é uma pessoa muito experiente, sei que é uma pessoa conhecedora, mas a sua retórica hoje que trouxe cá, Sr. Professor, não dignifica a atividade que representa em Portugal. Fomos dos primeiros, e aliás os únicos nesta sala, a dizer que não era preciso ouvir os bancos. Bastava ouvi-lo assim, enquanto representante dos bancos. E vi cá dizer que não tem nada a ver com a política comercial dos bancos quando o senhor se senta à mesa com todos os representantes dos bancos, me parece que não é muito condizente com o que nós estamos a querer aqui esclarecer. Não estamos aqui nem para condenar, nem para absolver ninguém. Não estamos. Estamos, sim, para tentar perceber como é que se evita no futuro algo deste género em que os portugueses ficaram sem 225 milhões de euros e não se sabe, e não se sabe o que é que, se há algum português lesado diretamente com esta concertação praticada. Mas, na verdade, Sr. Presidente, a sua presunção de inocência faz-me também pensar o porquê de o dizer. Se o senhor representa os bancos, claro que é um problema de credibilidade e de reputação da banca, e eu entendo isso, até aí entendo. O que não entendo é que representa um setor que tem lucros astronómicos, lucros ascendentes, e que só este ano o Banco Público vai em quase 2 mil milhões de euros de lucros. E vai numa perspectiva de a soma de todos os bancos, no ano passado, em 2024, os maiores bancos foi 4,4 mil milhões, e só a Caixa, como disse, tem esse montante, mais o BCP tem mais de 1.000 milhões. Estamos a falar de largas dezenas de milhares de milhões de euros ao longo desde que este processo se iniciou em 2002. E aí pergunto-lhe, para terminar, o seguinte, Sr. Presidente. Sente-se confortável no interior do seu pensamento e dispa-se dessa capa de querer proteger o setor bancário porque há uma condenação confirmada pelo Tribunal Constitucional no dia 25 de agosto de 2025, confirmada, o Tribunal Constitucional encerra de forma definitiva o processo, mantendo prescritas as multas de 225 milhões de euros aplicadas a 11 bancos portugueses. Se o Tribunal Constitucional confirma a prescrição, é porque a condenação se mantém. E foi isso que todos os tribunais disseram, à exceção do Tribunal da Relação de Lisboa, que veio falar em prescrição. Sabe, Sr. Presidente, nós andamos, portugueses, aqui a ouvir, isto eu vou terminar, uma retórica socialista, de um ex-socialista, aliás, de José Sócrates, que anda, pelos vistos, a lutar pela prescrição de um processo. E vir aqui com a mesma retórica de que uma prescrição não é uma condenação, acho que não fica bem a um setor que todos prezamos e que eu até profissionalmente estou ligado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Professor Vítor Bento. O Sr. Professor dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado.
Enfim, eu, se não varei mal, eu faço as respostas em conjunto, enfim, torna-se mais, porque algumas perguntas, de certa forma, repetem a mesma coisa. Em primeiro lugar, relativamente, digamos, ao argumento da presunção de inocência, eu constato que alguns dos senhores deputados acham que a Constituição está errada, porque eu limitei-me a citar aquilo que a Constituição diz, aquilo que a Constituição diz textualmente. E aquilo que a Constituição diz textualmente é um princípio fundamental do Estado de Direito. E, portanto, não havendo uma condenação transitada em julgado, todo o acusado é presumido inocente até isso acontecer. É o que diz a Constituição. Não é invenção minha, não, enfim, nem eu tenho conhecimentos suficientes de direito para fazer juízos sobre isso. Limito-me a constatar que é um princípio constitucional e que resulta, é um princípio fundamental do Estado de Direito. Não envolve nenhum juízo de valor, eu não faço nenhum juízo de valor sobre a situação. Limito-me a fazer um juízo de facto. Também sobre... portanto, reitero que a prescrição é do processo, não é de nenhuma sanção, porque a sanção não foi validada no Tribunal Superior. Não tendo havido validação da sanção no Tribunal Superior, ela acaba por não ter efeitos execuíveis. Portanto, desculpe, não, o Tribunal não diz isso. O Tribunal não diz que valida, o Tribunal não diz em lado nenhum que validou a sanção. Diz que o processo prescreve. E ao prescrever o processo, prescreve tudo aquilo que faz parte do processo. Mas não chegou a haver decisão de mérito final sobre o processo em si. Nessa, digamos, é uma situação de facto, e limito-me e reitero, eu só falo em situações de facto. Também, mais uma vez, senhora deputada, eu insisto, o Tribunal da Justiça Europeu não se pronunciou em nada sobre o processo propriamente dito. Eu vou voltar a ler o que o Tribunal escreveu. Aquilo que o Tribunal de Justiça Europeu se pronunciou foi sobre a situação que lhe foi apresentada pela juíza, nos termos em que foi apresentada pela juíza. E o Tribunal esclarece, o Tribunal de Justiça não verifica a exatidão do quadro factual apresentado por esse órgão jurisdicional de reenvio, nem se pronuncia sobre o mérito das alegações de algumas das partes que contestam a pertinência e tal. Isto é, o Tribunal explicitamente não valida o quadro factual que lhe foi apresentado. E considera, portanto, não lhe compete a ele estabelecer os factos, isso compete ao Tribunal Jurisdicional a que se aplica. Eu percebi também, enfim, o desconforto com o facto da APB não dar orientações aos bancos ou não discutir políticas comerciais. Isto decorre do direito à concorrência. O direito à concorrência inibe a possibilidade da APB poder discutir seja o que for de políticas comerciais dos bancos, muito menos, obviamente, dar orientações, e se o fizer, incorre em violação do direito à concorrência, sancionável. Portanto, essa é a razão porque a APB, e isso é uma coisa onde nós somos muito estritos, e por isso temos código de condutas e temos linhas de orientação, em que esses temas nunca podem ser discutidos no seio da APB. E ainda, relativamente à prescrição, os bancos não lutaram pela prescrição. A prescrição aconteceu porque o lado acusatório e os tribunais não conseguiram produzir um resultado final no tempo útil que a lei, dentro do princípio de salvaguarda do equilíbrio entre as partes, dava para conseguir isso. Ninguém andou à procura de prescrição. A prescrição acontece e acontece por natureza. A prescrição é ou não é. Não há meio termo. A APB, enfim, eu também percebo os juízes que queiram fazer sobre a APB, mas a APB não é regulador da atividade. O regulador da atividade do setor é o Banco de Portugal, é o Banco Central Europeu, é a European Banking Authority e depois, enfim, em matérias mais transversais, é a CMVM e é a Autoridade da Concorrência. A APB não tem funções reguladoras sobre o setor e, portanto, obviamente, não dá orientações àquilo que os bancos podem fazer ou não podem fazer. Da mesma forma que a APB não tem nada a ver com a política de cada banco, isto é, cada banco é responsável por aquilo que faz. Portanto, a responsabilidade, aqui como em tudo, a responsabilidade é a natureza individual, não há nenhuma responsabilidade coletiva.
Sr. Deputado, relativamente ao gráfico, eu percebo que não gosto do gráfico, porque o gráfico não corrobora a sua pré-validação. Mas o que o gráfico mostra é a taxa final. E a taxa final é aquilo que as pessoas pagam, pelo empréstimo, é a taxa final, portanto, a taxa total. O que tem dentro, o que tem fora, o que interessa é que esteja lá toda. E o que a comparação mostra é que a taxa final aplicada ao crédito à habitação em Portugal, durante aquele período, foi inferior à taxa média da zona euro. Esse é que é o facto. Por definição, porquê? Não, Sr. Deputado, para já, não, isso é totalmente irrelevante. Não, as pessoas podem escolher qual é o tipo de taxa que querem. E se isto mostra que, portanto, que as pessoas pagaram menos, esse é que é o elemento que deve ser retido, é que as pessoas pagaram menos. Também sobre a rendibilidade dos bancos, eu percebo, enfim, que há sempre grandes parangonas mostrar os volumes de lucros dos bancos em termos de volumes. Mas os volumes têm que ser comparados com o volume de capital que os bancos têm. E os bancos são o setor que aplica mais capital. O conjunto dos bancos aplica cerca de 40 mil milhões de euros em capital. O que significa que a rendibilidade tem que ser medida em função do capital empatado e, portanto, tem que ser medida pelo rácio entre os lucros apurados e o capital investido. E sempre tenho aqui mais um outro gráfico, isto é defeito de ser economista, que mostra aquilo que é a taxa de rendibilidade, o retorno sobre os capitais próprios do setor bancário em Portugal e das grandes empresas não financeiras em Portugal. Portanto, como podem ver, ao longo deste período todo, os bancos, no seu conjunto, tiveram rendibilidades sistematicamente, tirando os últimos 2 anos, mas em termos acumulados, sistematicamente inferiores àquilo que foi a rendibilidade das grandes empresas, que é aquelas com que é possível comparar, as grandes empresas do mercado português. O conjunto acumulado deste período todo de 10 anos é de cerca de menos 4,5% em desfavor do setor bancário. Portanto, também é bom que nos atenhamos a dados objetivos quando fazemos enfim, os nossos juízos. E Sra. Deputada, relativamente à sua intervenção inicial desta última ronda, eu não contestei, não contesto o direito, a legitimidade da Assembleia e, em particular, desta Comissão, se pronunciar sobre o assunto. E a prova de que não contesto é que estou aqui, com toda a boa vontade, a colaborar com os Srs. Deputados para responder, dentro da factualidade possível, a tudo o que seja perguntado. Portanto, isto é um ato de respeito e é um testemunho de respeito que eu tenho pela Assembleia da República em geral e por esta Comissão em particular, e concordando ou discordando daquilo que são as opiniões dos seus deputados, estou aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários e que estiverem ao meu alcance. Ainda sobre a informação. A APB não divulga informação agregada, a não ser com desfazamento. Portanto, nós não podemos, porque não temos sequer acesso, nós não podemos ter acesso à informação contemporânea dos bancos. Portanto, eu hoje não sei o que é que os bancos fizeram sequer no mês passado. Portanto, só ver o desfazamento temporal com que nós podemos trabalhar, só ver são 6 meses, 3 a 6 meses, e, portanto, o que significa, só depois da informação já ser suficientemente pública, é que nós podemos agregar, e, portanto, nós divulgamos no nosso site, divulgamos várias informação agregada, mas é com um desfazamento temporal suficiente, que é também requisito da regulação concorrencial. Muito obrigado, Sr. Professor Vítor Bento. Sra. Deputada Patrícia Almeida, pretende fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e para que conste e que fique gravado que a APB não respondeu à questão se concordava ou não com as práticas mantidas pelos bancos e para pedir a distribuição a esta Comissão, aos senhores deputados e também à APB, de um artigo e do processo C-298/22 do Tribunal Judicial da União Europeia, que confirmou que a troca de informações sobre as ofertas comerciais sobre a concorrência prejudicaram as famílias e as empresas e, portanto, houve uma pronúncia por parte do Tribunal Judicial da União Europeia sobre este facto. Não foi meramente um olhar para os factos, houve uma pronúncia por parte deste Tribunal Judicial e, portanto, não podemos dizer que isso não aconteceu. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço que faça chegar o documento aos serviços para fazer a devida distribuição. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
para interpelar a mesa no sentido de solicitar ao Sr. Presidente que possa pedir ao Dr. Vítor Bento o gráfico, ou melhor, os gráficos que aqui mostrou. O doutor até pode ter razão e, portanto, gostávamos de poder olhar para eles com maior atenção e não sei se tem na sua posse ou se consegue nos fornecer o gráfico que mostra apenas a diferença entre os spreads, entre Portugal e a União Europeia, porque isso também seria uma comparação muito útil para a nossa análise. Muito obrigado. Muito bem, iremos solicitar essas informações ao Sr. Professor Vítor Bento. Portanto, depois fará chegar aos nossos serviços. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quer usar a palavra? Sim, no mesmo sentido. Tem a palavra. Gostava que ficasse também explícito que o Sr. Dr. Vítor Bento não respondeu a nada do que eu perguntei, nomeadamente nas questões da elevada, dos elevados lucros que a banca tem e que poderiam, e precisamente, ter sido canalizados para esta questão que nos parece importante. E também juntar a esta audição, que fica aqui explícito, e a pedir que o fizesse, os estatutos da APB e a missão da APB. E que está aqui bem explícito que a missão da APB foi aquela pelo qual o Chega, desde a primeira hora, quis que falasse em nome dos bancos. E é essa a missão dos estatutos que estão no site da APB. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem mais delongas, dou por encerrada esta audição. Quero agradecer ao Sr. Professor Vítor Bento. Se permitir, eu respondi à pergunta relativamente aos lucros da banca. Não tenho é que acompanhar os juízos de valor que são associados a isso, mas eu respondi à pergunta objetivamente e está aí o gráfico a testemunhar isso. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço já a presença de Vossa Excelência, da Sra. Secretária-Geral Adjunta, nesta audição. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Seguiremos, entretanto, para outros pontos da reunião. Muito obrigado e até já.